Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, vou fazer algumas explicações sobre preposição. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Pessoal, eu coloquei uma definição aí, eu sugiro que você anote, né? Preposição é a palavra que liga palavras e estabelece uma relação de sentido entre elas. Tem um vídeo aí que eu gravei agora há pouco, vocês vão, né, assisti-lo com certeza, que é sobre conjunção. Conjunção é uma classe de palavras que liga orações, geralmente liga orações, estabelece uma relação lógica entre as orações. Aqui, a preposição é uma classe de palavras que liga palavras, né? É a palavra que liga palavras e estabelece uma relação de sentido entre elas. Então eu coloquei algumas frases para vocês aí, ó, né? Casa de Gabriela, voltei para casa, saí com Gabriela. Vamos ler sem a palavra que está grifada, né? Sem o de, o para e o com. Então, se eu ler assim, ó, casa Gabriela, voltei casa, saí Gabriela. Vejam que fica uma frase totalmente sem sentido, né? Eu não vejo nenhuma relação entre uma palavra e outra. Casa Gabriela, voltei casa, saí Gabriela. Então é necessário colocar esse termo que vai conectar as duas palavras e estabelecer uma relação de lógica entre elas. Casa de Gabriela, voltei para casa, saí com Gabriela. Então, a preposição, eu escrevi aqui no cantinho, ó, né? A preposição são palavras invariáveis e funcionam como conectores, né? Preposição, palavras invariáveis e são conectores, ou seja, ligam as palavras. Eu poderia falar casa de Gabriel, as casas de Gabriela. Então vejam que o de não muda, né? Fica invariável. As casas de Gabriela. Voltei para casa. Voltamos para casa. Eles voltaram para casa. Saí com Gabriela. Saímos com Gabriela. Vejam que eu vou fazendo flexões nas frases, modificações, e o de, o para e o com não é flexionado, ou seja, são palavras invariáveis. Então as preposições servem para conectar palavras, geralmente. As conjunções servem para conectar e estabelecer uma relação de lógica entre as orações, certo? Então eu sugiro que você veja esses videozinhos que eu gravei aí, anote para poder entender bem. Coloquei para vocês aqui mais algumas preposições, né? Mais algumas preposições, ó, algumas preposições. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, preposição de, com, até, após, contra, entre e sem, né? Algumas preposições. Precisa decorar essas preposições? De jeito e maneira. Não gosto que decore nada, porque se decorar, esquece. Então, de, com, até, após, contra, entre, sem, são preposições. Mas nós vamos aprender, né, a reconhecer essas classes gramaticais no contexto, na frase, ok? Aí sim, então aí você vai ter um entendimento como um todo, mas decorar aleatoriamente as coisas não funciona. Eu coloquei para cada preposição aí uma frase, ó, música de Chico Buarque. Saiu com a namorada, foi até sua casa, noite após noite, todos contra Gabriel, estava entre os piores, saiu sem rumo, né? Então, eu poderia falar música Chico Buarque. Olha como fica estranho, música Chico Buarque. Saiu a namorada, né? Até saiu a namorada, mas aqui saiu com a namorada. Foi sua casa, né? Foi até sua casa. Noite, noite, noite após noite. Todos, Gabriel, todos contra Gabriel. Estava os piores. Estava entre os piores. Vejam que o entre, né, estabelece uma relação de lógica entre as frases, entre as palavras, Saiu sem rumo. Então, no cantinho aí, ó, eu escrevi para vocês, né? A frase fica sem sentido se tirarmos a preposição. Então, façam esse exercício, né, para vocês mesmos. Criem, né?
construa a sua frase e veja se ela está com lógica, se não está faltando uma preposição, por exemplo, né? Muito bem, vamos lá para a próxima página aqui, ó. Eu tenho mais algumas preposições, ó, mais algumas preposições que são desde, sob, sobre, em, perante, ok? Então, algumas preposições. E eu criei, né, algumas frases aí exemplificando cada preposição. Estava desde cedo. Estava cedo. Estudava. Estudava cedo. Estudava desde cedo. Então, o desde aí estabelece uma relação lógica entre o estudava e o cedo. Estava sob a ponte. Estava a ponte. Né? Ele, no caso, estava sob a ponte. Ele estava abaixo da ponte. O sobre estava sobre a ponte, ou seja, ele estava acima da ponte. Então, o desde, o sob, o sobre são preposições. O em estava em dia com as prestações. Estava dia com as prestações. Vejam que fica totalmente sem sentido, né? A frase estava em dia com as prestações. Estava dia com as prestações. O correto é estava em dia com as prestações. O em é uma preposição. Perante, somos todos iguais perante a Deus. Ok? Então, o perante também é uma preposição. Coloquei mais uma vez a definição para vocês aí, ó. Preposição é a palavra que liga palavras e estabelece uma relação de lógica entre elas, certinho, pessoal? Então, ao produzir um texto, por exemplo, um texto narrativo, uma dissertação, nós vamos utilizar, né, as preposições para poder estabelecer lógica entre as palavras, entre as palavras do nosso texto, certinho? E lembrando que a conjunção, né, no vídeo anterior aí, a conjunção estabelece uma relação lógica entre as orações, ok? Pessoal, obrigado, espero ter contribuído, pause o vídeo e até o próximo, se Deus quiser.